Meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Jefferson Santos. Que alegria, que prazer poder compartilhar da palavra de Deus com o seu coração. Eu quero convidá-los para pensar um pouco em um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, que está inserido no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo de número 4, o verso de número 4 em diante. Olha o que diz, o verso de número 3 em diante, olha o que diz a Bíblia. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E perceba aqui algo muito interessante. Os discípulos de Jesus foram comprar comida quando, na verdade, o que Jesus tinha como necessidade era água. Nós cometemos muitos erros como discípulos, mas devemos ter o cuidado de perceber em cada momento da nossa vida o que realmente Jesus está querendo de nós. Porque nós corremos o risco, às vezes, de dar a Ele comida quando Ele, na verdade, está querendo beber. Beber adoração, beber o louvor, beber a nossa gratidão. Olhe para o texto. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio deste poço, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, mulher, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. O texto é muito conhecido, a história também. E a história da Samaritana é muito conhecida. E, queridos, nós podemos, olhando para esse texto, perceber a influência de uma mensagem que está revelada e declarada através do ministério de Jesus, e principalmente revelada de forma muito explícita neste texto, que é o interesse de Jesus, ou a preocupação que Jesus tinha em caminhar nesta terra debaixo da unção que foi compartilhada sobre ele e ao seu coração por meio do Espírito Santo. Porque a palavra diz em Atos 10:38 que ele foi ungido e caminhou fazendo o bem a todos e curando a todos que procuravam encontrar. Mas ele, que foi revestido do Espírito Santo e de autoridade e poder, revelou durante todo o seu caminho aqui na terra o interesse e o desejo e a preocupação com a crise das pessoas que estavam ao seu redor. Jesus veio, deixe-me dizer de forma muito clara,
resolver as crises da sua vida, resolver as crises da minha vida. Ele veio para acabar com as crises da sua vida, para acabar com as crises da minha vida. E neste texto ele estava em uma região, ele estava na Judéia, e resolveu, por causa de um questionamento acerca do batismo, descer na direção da Galileia. Só que entre a Judéia e a Galileia, a expressão que aparece é que Jesus teve que passar por Samaria. Na verdade, esta ideia de Jesus de passar por Samaria tinha um propósito, tinha um porquê, tinha um objetivo de Deus. Ele tinha que passar por Samaria. A expressão é clara no verso de número 4, quando o texto sagrado diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria era o lugar do seu desafio, mas muito mais, o lugar em que ele reservou para acabar com a crise ou com as crises da vida de uma mulher. E ele vai a Samaria primeiro. Ele para em Samaria primeiro, o texto diz, porque estava, no verso de número 6, cansado do caminho. A trajetória era longa, e aqui nós poderíamos pegar um gancho aqui para uma mensagem gigantesca, extraordinária, sobre este caminho que cansa e que nos leva a entender que às vezes é necessário parar para descansar. E quem não descansa, geralmente acaba perdendo as promessas, a comunhão e o relacionamento com Deus. Então Jesus nos ensina a descansar. Ele para ali porque precisava descansar um pouco. Segundo, ele para ali porque a informação que o texto traz é que havia ali uma fonte, uma herança, uma herdade que foi compartilhada com Jacó, de Jacó para José, ou através de Jacó, foi compartilhada com José, porém José não havia tomado posse deste poço, desta herança, e não tomando posse deste poço e desta herança, ele simplesmente deixou para que aquele que ele servia de tipo legal, o José servia de tipo legal, que era para o próprio Cristo, tomar posse, e este Jesus para ali para se apropriar também da herança que foi dada a José, mas José não tomou posse, mas como José era um tipo legal de Cristo, Cristo veio e tomou posse por José. Mas uma terceira coisa que é preciosa: Jesus para em Samaria para acabar com a crise de uma mulher. E olha o verso de número 7 o que diz. O texto diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Perceba que esta mulher, ela está fazendo um caminho que já era costume. Ela fazia aquele caminho todos os dias. Ela saía da sua casa, vinha ao poço, com este mesmo objetivo, tirar água, e nada mais do que isso. Ela vinha ao poço, tirar água e voltar para casa. E isto passou-se durante um mês, 2 meses, quem sabe anos, ela fazendo este caminho. Porém, as vindas dela ao poço nunca resolveram as suas crises. A sua caminhada até o poço, o seu esforço para tirar a água do poço, nunca resolveu a sua crise. Então esta mulher simplesmente vem ao poço mais uma vez com esta ideia: vou ao poço, tiro água e volto para casa. E nada vai mudar. E eu não desconsidero este poço que foi deixado por Jacó. Eu não desconsidero porque, para quem estava vivendo a crise que aquela mulher estava vivendo, nos seus 3 níveis que eu vou apresentar, ela ter o poço para poder vir buscar água já era muita coisa. Porém, ela precisava da solução para o seu grande problema. Ela precisava de uma saída, de uma mudança, de uma modificação, de uma transformação, de uma alteração no processo da sua vida, nas crises da sua vida. E como ela simplesmente vem ao poço e volta e nada muda, nada altera, suas expectativas e esperanças vão morrendo.
até o dia que o texto diz que ela vem ao poço. E quando ela está próxima ao poço e está pronta para tirar a água do poço, ela ouve uma voz de alguém dizendo para ela: dá-me de beber. Antes de tirar a água, esta voz vem e diz: dá-me de beber. Ela para, olha e percebe que quem está falando com ela é um judeu. E aqui ela vai começar a apresentar diante deste homem chamado Jesus todas as suas crises, ela vai começar a despejar. E na verdade, quando Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber, era nada mais nada menos do que também uma provocação de Jesus, querendo saber se as vindas dela ao poço tinham mudado alguma coisa, alterado alguma coisa na sua vida, na sua caminhada, na sua história, nos seus sonhos, no seu caráter, na sua personalidade. Até que ela percebeu que nada alterou, que nada mudou, que nada modificou. E o que é que ela precisa, queridos? Ela precisa colocar para fora as suas crises. E colocando as suas crises para fora, ela vai oferecer espaço para Jesus apresentar a ela a saída para as crises da sua vida. E ela olha para Jesus e diz: como sendo tu judeu, pedes água a mim que sou uma samaritana. Por que ela diz isso? Porque judeu não pede. Judeu manda, judeu ordena, judeu controla. Mas ela olha para Jesus e diz: como sendo tu judeu, pedes água a mim, que sou samaritana. Ela já está revelando aqui a primeira crise dela. Era uma crise de convivência. Ela olha para os judeus e os judeus olhavam para ela e não se davam. Não havia uma comunicação saudável. Ela estava dizendo para Jesus: és tu um judeu. E eu já estou te dizendo que eu não me dou bem com o judeu. Eu não me relaciono bem com o judeu. Eu não consigo conviver bem com o judeu. Ela tinha uma dificuldade gigantesca de se relacionar com as pessoas. Isto até era uma grande crise. Onde ela chegasse, ela não conseguiria ser bênção para ninguém, favor para ninguém. Ela não conseguiria ser misericórdia para ninguém. Ela não conseguiria ser graça, ser instrumento da graça para ninguém. Ela seria uma pedra de tropeço, ela seria uma perturbação para as pessoas ao seu redor. Em segundo lugar, quando Jesus ouve isto, ele diz para a mulher: mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu lhe pedirias da água que eu tenho para te dar. E ela olha para ele e diz: Senhor, então me dá desta água. Jesus olha para ela e diz: vai e chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, porque já tivesse 5, e nenhum dos 5 aguentaram o tranco com você, porque você é insaciável. Ela teve 5 maridos e agora estava no 6º. E o Senhor disse: este que tu tens também não é teu. Jesus estava simplesmente dizendo para ela de uma forma muito forte: eu sei que você tem uma crise familiar que precisa ser resolvida. Você não consegue conviver em família. Você não consegue construir uma família alicerçada, balizada, forte e fortalecida. Então ele olha para ela e diz: vai, chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho. Esta é a minha crise. Eu tenho crise de convivência com as pessoas que são amigas ou que querem ser amigas. Eu tenho crise no meio da família. Eu não me dou bem com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com a minha tia. Eu não me dou bem com ninguém. Terceiro, ela olha para Jesus e diz: Senhor, onde se deve adorar? Aqui os nossos pais nos disseram que devemos adorar, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém. Onde adorar? Ela revela a sua terceira crise espiritual. Crise de amizade, crise familiar e crise espiritual, que é a base de todas as outras crises. Então ela para diante de Jesus
E Jesus está olhando para ela e dizendo: mulher, se tu soubesses quem te pede água, você pediria da água que eu tenho para dar. E a mulher olha para ele, e difícil que ela era, ela diz para ele: Senhor, tu não tens. Isto é coisa que se diga a Jesus, que é o Senhor. Tu não tens. Olhar para Jesus e dizer que ele não tem, ele sendo o dono de todas as coisas, o controlador de todas as coisas, ele está falando com o Deus encarnado, dizendo: tu não tens. E olha o que ela diz: tu não tens um cântaro, não tens uma corda, não tens como tirar água. E ele está comparando a sua própria vida com a de Jesus e dizendo: mas eu tenho um cântaro, eu tenho a corda. E Jesus está olhando para ela e dizendo: de que adianta ter o cântaro, de que adianta ter a corda, se você não experimenta uma mudança, uma transformação na sua vida. Assim, há muitas pessoas que caminham para a igreja, que vêm ao poço, que bebem da água, mas que infelizmente continuam com a mesma vida, a mesma caminhada de fracasso, de derrota, a mesma caminhada cristã, marcada por tristeza, por angústias profundas, por dores violentas, por feridas e por falta de liberar perdão. Pessoas que vêm ao poço e nada muda no seu caráter, nada muda na sua personalidade, nada muda no seu jeito de negociar, nada muda nas suas trapaças, nada muda na sua mentira, nada muda na sua inveja, nada muda no seu egoísmo. Vem ao poço e volta e nada altera. E Jesus olha para essas pessoas e elas dizem para ele: o Senhor não tem como alterar, não tem como transformar, não tem como fazer, não tem como mudar a história. E Jesus está dizendo para ela: mulher, se tu soubesses quem te pede água, você, você pediria da água que eu tenho para lhe dar. Ele estava dizendo para ela: eu posso não ter um cântaro, eu posso não ter uma corda e muito menos um poço, mas eu não estou precisando de nada disso, porque quem beber desta água aí vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí ela olha para ele e diz: Senhor, me diz uma coisa. Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele, e o gado dele e a família dele também bebeu desse poço. Ou seja, ele está dizendo: Jacó tem história, Jacó tem recursos, Jacó tem uma história de família, Jacó é marcado por promessas. E ele está dizendo para Jesus: tu és maior do que Jacó, que nos deu. O que é que tu tens para dar? Eu estou olhando para ti, tu não passa de um viajante cansado do caminho. E Jesus está olhando para ele dizendo: mulher, qualquer que beber da água deste poço vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele não um poço apenas, mas se fará nele uma fonte, e esta água que vai jorrar desta fonte será para a vida eterna. Todas as motivações me levarão para o céu, todas as direções me levarão, todo o meu sentimento, toda a minha coragem, toda a minha convicção, todas as minhas atitudes, toda a minha forma de agir, de pensar, vai me levar para o céu, vai me motivar para esta vida eterna. É o que Jesus estava dizendo. Ela diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus está olhando para ela e quase que dizendo para ela: na verdade, maior do que Jacó na sua vida eu não sou. Por quê? Porque você vive uma vida religiosa, mas continua falhando, errando, pecando. Não é o falhar por falhar, mas o pecado, e este tipo de pecado que faz a sua mente ficar cauterizada e você acha tudo normal e tem que continuar do jeito que está e está tudo bem. E Jesus olha para você e ele diz ao seu coração: mulher,
Jacó verdadeiramente é maior na sua vida, porque diante do Senhor é assim. Ou você alimenta mais Jesus, ou você alimenta Jacó. Mas ele olha para você e diz: se você beber da água que eu lhe der, Jacó vai diminuir, com Jacó diminuirá o engano, diminuirá a mentira, diminuirá a força da carne, da tentação que luta violentamente contra você. Mas se você colocar nas mãos de Jesus, ele vai olhar para você e dizer: beba da água que eu tenho para lhe dar, e esta água se fará em você uma fonte que vai jorrar e vai lhe levar para a vida eterna. Ela olhou para ele e disse: tu és maior do que Jacó, tu não tens com que tirar água. Então ela olha para ele e diz: me dá desta água. Aqui começa uma grande revelação do Espírito de Deus ao seu coração. Olha o que o Senhor diz: se você deseja, se você quer beber desta água, mulher, aí vai a palavra de Deus ao seu coração. Esta água está à sua disposição. A única coisa que você tem que fazer é pedir. Porque a água viva de Deus, a renovação de Deus, a nova graça de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, ela está disponível para pessoas que dizem para ele: me dá desta água. Uma segunda coisa que eu preciso dizer é que esta mulher entendeu que se ela queria da água que Jesus tinha para dar, ela teria que abrir mão de alguma coisa preciosa. E o verso de número 28 diz: deixou ela o seu cântaro. Este cântaro aqui revela a quebra da aliança, a quebra da comunhão, a quebra da intimidade com qualquer tipo, e a quebra de qualquer tipo de relacionamento com o antigo poço de Jacó. Ela diz: eu vou largar o cântaro. E isso significa dizer: eu estou rompendo com todas as alianças, com todo engano, com toda mentira que provém da natureza de Jacó. E eu quero agora é a água viva jorrando dentro de mim, porque eu não vou precisar mais de cântaro nem do poço, porque esta água está saltando de dentro de mim, e é água que salta para a vida eterna, é a água que provém do Senhor Jesus. Em terceiro e último lugar, esta água está disponível para esse tipo de pessoa aqui, ó. O verso de número 28 ainda diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é isto Cristo? E toda a cidade saiu ao encontro dele. Uma terceira verdade é que esta água viva, a água da renovação, da restauração, da restituição, do favor de Deus, ela está disponível para pessoas que se colocam à disposição de Deus para ir. Pessoas que ficam paradas junto do poço não conseguem viver nem experimentar a renovação de Cristo. Mas pessoas que olham para Deus e dizem: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê desta água. Que olham para Ele e dizem: eu abro mão de qualquer relacionamento com o meu passado, com a minha natureza velha e, acima de tudo, eu seguirei a tua direção e irei aonde o Senhor me mandar ir. Esta disposição para servir faz com que a água viva continue jorrando e renovando o seu coração. Deus vai fazer de você um instrumento precioso nas mãos dele. Você só precisa beber mais desta água viva. Você só precisa experimentar mais desta renovação, deste milagre, deste favor, desta misericórdia de Deus. Porque Deus só pode revelar os seus mistérios, a sua renovação, a sua graça, para pessoas que dizem para Ele: Senhor, eu irei, eis-me aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te proteja. Aguarde novos vídeos, assista a todos eles, participe e seja grandemente abençoado. Um beijo carinhoso do pastor Jefferson Santos e família, em nome de Jesus.